Olá pessoal, paz, tudo bem? Boa noite. Tô passando aqui para deixar um recado para vocês, uma mensagem, algo que o Senhor está colocando aqui no meu coração e que tem muito a ver com o propósito ao qual nós estamos atravessando, né? Iniciamos um propósito de jejum forte e é importante que todos do grupo tenham noção que quando a gente entra num propósito de jejum, a gente não pode perder a visão espiritual, a visão correta acerca daquilo que o nosso Pai Eterno, Ele quer que a gente faça. Eu estou fazendo uma leitura de um livro aqui, eu achei uma parte de um texto muito interessante e fala a respeito de alguns espíritos que dominam dentro dos mares, né? E quando a gente fala espírito dentro dos mares, você logo lembra, né, do Leviatã, ou você vai pensar na entidade, a entidade tida como acabei de ver uma coisa chata aqui, agora aqui me deixou chateado, mas enfim. Leviatã, e você enxerga também o espírito chamado Iemanjá, né? Então diz assim, olha, a parte que eu estou fazendo leitura, preste atenção, vai te edificar. Há muitos espíritos que são representados por criaturas do mar, incluindo os espíritos de luxúria e de perversão. É da natureza desses espíritos permanecerem secretos e escondidos, o que torna difícil discerni-los e detectá-los. Muitos desses espíritos têm a forma de serpentes marinhas, peixes, anfíbios, crocodilos, caranguejos, lulas, sapos, enguias e outros seres rastejantes. Existem também espíritos que parecem meio peixe, meio homem, sereias e outros híbridos. Por isso, esses espíritos procuram se misturar aos homens e à sociedade corrompida. Expulsamos muitos espíritos que aprisionam e controlam a mente e que têm a forma de lula ou polvo. Eles têm tentáculos que envolvem a mente das pessoas, impedindo-as de pensar com clareza. Esses espíritos causam tanta confusão que impedem as pessoas de verem a verdade. São espíritos poderosos que muitas vezes exigem jejum para serem destruídos. Eu vou continuar outra parte que é interessante para te edificar, tá? Raabe e o Leviatã. Leviatã e Raabe são entidades do orgulho e patrulhas marítimas de Satanás. Raabe tem um séquito, e essas são entidades espirituais que trabalham sob ele. As duas primeiras menções ao Leviatã são encontradas em Jó 3:8, e já discutimos detalhadamente esse espírito no capítulo tal. Raabe, ou seja, o orgulho, né, que representa o orgulho, aparece em Jó capítulo 9, versículo 13 e em Jó capítulo 26, versículo 12. A libertação de Israel por Deus se deu quando o poder de Raabe foi corrompido e o exército do faraó se afogou no Mar Vermelho. Olha que interessante. Vou ler novamente. A libertação de Israel por Deus se deu quando o poder de Raabe foi rompido e o exército do faraó se afogou no Mar Vermelho. Deus também prometeu ferir o Leviatã no mar. Ele está irado com essas entidades que operam a partir das águas e irá julgá-las. Glória a Deus. Essas entidades do orgulho devem se curvar ao poder de Deus. Podemos liberar o juízo e a ira de Deus contra elas. Os furacões são provocados pela batalha espiritual entre forças do mal e do bem. Diz-se que um dos governantes de Satanás, o Leviatã, faz as profundezas se agitarem como um caldeirão fervente e revolve o mar como um pote efervescente de unguento. Até aqui. Queridos, nós que estamos nesse processo debaixo desse ato profético, né, de jejum, eu gostaria que você não perdesse a visão espiritual, gostaria que você não perdesse a sensibilidade, porque de fato
nós vamos ainda sofrer algumas perseguições, vamos ainda sofrer alguns ataques, e eu acredito que aqueles que estão com o coração puro, que estão na pureza, agindo num desejo mesmo muito claro, né, de ver a vontade de Deus acontecer, de ver o agir de Deus se manifestar. É com você que eu estou me dirigindo, é você que eu estou falando, com você que eu estou falando nesse momento. Então quero te dizer que o poder da oração do nosso grupo e dos demais irmãos que se encontram nesse exato momento também cultuando fortemente ao Senhor, que estão também fazendo a vontade de Deus debaixo de propósito de jejum, é necessário você não esquecer que a oração tem um poder muito grande. A oração tem o poder de fazer com que esses espíritos aprisionadores eles sejam repreendidos. Você tem o poder de amaldiçoar todo espírito que tem aprisionado tanto a você quanto a sua casa. Vês que o propósito do nosso jejum tem a ver com os dons espirituais, mas tem a ver com a nossa família. E é óbvio que os adversários vão levantar uma série de pessoas que até mesmo não tem nada a ver com a nossa família para tentar nos desestruturar. Mas eu te digo uma coisa, é na humildade, é na simplicidade, é no sentimento de arrependimento constante, coisa que tem faltado na cabeça de muitos servos de Deus, até muitos verdadeiros anjos do Senhor, às vezes acabam por perder a vigilância. E não estou criticando não, às vezes a gente diz o que não deve mesmo, e o Senhor morreu na cruz por nós também. Então eu quero te dizer que você é mais que vencedor e que na noite de hoje você venha utilizar verdadeiramente o que diz a palavra do Senhor. Eu peço para que você leia aí em Ezequiel capítulo 32, versículo 3, que diz assim: Assim diz o Senhor Deus, estenderei sobre ti a minha rede. Então guarde essa palavra, rede. Estenderei sobre ti a minha rede no meio de muitos povos que te puxarão para fora da minha rede. Então te deixarei em terra, no campo aberto, te lançarei, farei morar sobre ti todas as aves do céu e se fartarão de ti os animais de toda a terra. Então, veja bem, o Senhor ele nos dá redes. O Senhor ele tem redes. E a rede que o Senhor tem não é uma rede humana, uma rede que falha, uma rede com uma rede que falha. Não é uma rede que falha, não é uma rede que tenha aberturas, não. A rede do nosso Deus, ela não perde o controle, mas ele disse que haverão aqueles que vão tentar tirar o seu povo dessa rede. Então, nós estamos vivendo numa época em que Deus está expondo esse domínio do reino de Satanás. E vez que o Senhor expõe o domínio, né, desse reino de Satanás, é necessário automaticamente que quando ele é colocado exposto à luz, né, ou seja, eles estão nas trevas escondidos, são colocados na luz. Obviamente que nós, como povo do Senhor, temos que aproveitar isso, que eles estão saindo da escuridão para a luz e atacá-los. Atacá-los como? Com oração. Bombardeá-los com oração. Repreendê-los, amaldiçoá-los sempre com oração. Então eu quero te dizer nessa hora uma coisa. Não sei como é que você está nas questões de declaração, naquilo que você tem declarado com a sua boca. Não sei se você tem usado a sua trombeta de uma maneira correta, declarando que você é abençoado, que você é mais que vencedor, declarando que você vai conquistar, vai avançar. Olha, enquanto estivermos na terra, enquanto Deus não permitir que a gente morra, nós vamos continuar avançando, ok? Enquanto a morte não chegar, nós estaremos aqui para dar trabalho para o diabo. Tá legal? Nós estamos aqui para isso. Fomos chamados para guerrear, fomos chamados para dar dor de cabeça mesmo para Satanás. Então entenda, não fique prendendo a voz do Senhor dentro de você. Tem gente que acaba prendendo a voz do Senhor, travando a voz do Senhor. Então eu te digo uma coisa. De acordo com Salmos capítulo 29, versículo 3,
Nós podemos liberar a voz do Senhor sobre as águas e profetizar sobre elas. Sim, sobre as águas. Então, repreender alguns espíritos que às vezes aprisionam a gente, espíritos que dominam sobre as águas. Também podemos soprar trombetas, né, de chifre de carneiro, como no Antigo Testamento. Só que hoje a nossa trombeta, nosso chofar é a nossa boca. Né? Ficar tocando chofar fora do tempo, isso não adianta de nada. Então a maneira mais eficaz de quebrar esses espíritos marinhos que vão fugir de diante de nós é usando a nossa boca. É usando a repreensão de Deus. Então eu quero que você nesse exato momento entenda isso. Faça orações que amaldiçoem mesmo os demônios, irmãos. Quando você dá uma ordem, eles obedecem. Não sabia disso não? Se você amaldiçoar um demônio, mandar ele ficar de joelho, ele estando manifestado ou não, ele vai te obedecer. Por quê? Porque a pessoa de Jesus está em você. Ele sabe que você é um representante. Tem coisas que demoram a acontecer? Tem, porque às vezes a casta é muito grande. O período de peleja é muito grande. E às vezes o Senhor também aproveita para nos manter em oração, né? Então tem vezes que você faz uma oração pedindo muito uma coisa, mas é exatamente essa oração que você faz que te mantém de pé. Às vezes o que o Senhor quer é ouvir tua oração. Então às vezes o que te liberta é a oração que você faz por alguma coisa. Ele quer a tua oração. É mais ou menos quando ele pede para Abraão vir sacrificar Isaac. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, Abraão não está oferecendo nada de extraordinário. Aí a gente pensa que Abraão está oferecendo Isaac, né? Não. O que Deus está pedindo é Abraão. O que Deus está pedindo de verdade é Abraão, não é Isaac. Então, no nome de Jesus, libere a voz do Senhor dentro de você. Libere a voz do Todo-Poderoso dentro de você. Não deixe com que os demônios venham tomar conta. Não deixe com que esses espíritos venham abafar a manifestação do poder de Deus em você. Repreenda. Jogue por terra. Chame a existência. Você é um ungido, um abençoado, mais que vencedor. Ainda que algumas portas possam estar fechadas, a palavra diz que Ele cuida de nós. A palavra nos dá o respaldo de que nós não temos que nos preocupar com o nosso futuro, porque lá no futuro o Senhor já está. Amém? O Senhor já está lá no teu futuro. O Senhor não está perdido no teu passado, Ele já está lá no teu futuro há muito tempo. Então você não deve ficar se desesperando por causa do teu futuro. Eu hoje estou tendo um dia um pouco complicado, mas eu entrego literalmente a minha vida, entrego literalmente o meu coração, o meu viver nas mãos do Senhor. E digo, Pai, faz exatamente, faz de verdade aquilo que o Senhor quer fazer. Faz de verdade aquilo que o Senhor precisa fazer na minha vida. Não deixa, Senhor, com que nenhuma espécie de malignidade, não deixa com que nenhuma espécie de... Sabe, não permita não, irmãos, com que a preguiça, o cansaço, a raiva, às vezes a gente se ira muito cedo, às vezes a gente fica muito raivoso, e já de manhã cedo, e não percebe que o inimigo já tinha preparado alguma coisa, para que logo durante a manhã a gente fique sem aquela condição de ter um espírito aceso, um espírito iluminado, sabe? Nosso espírito precisa estar aceso já de manhã. A gente não pode ficar esperando Satanás nos bombardear para depois pedir a Deus para nos curar, para arrancar esses dados das nossas costas. Não, o período da manhã é um período em que você já deve profetizar vitórias por restante do dia. É pela manhã que você tem que oferecer a sua melhor oração. É de manhã que você tem que liberar a voz do Senhor. Então, de acordo com essa mensagem bem rápida, que eu estou fazendo mais para o meu grupo do Zap, mas eu vou postar no YouTube. Eu acho que vou deixar no YouTube. O que importa não é o lugar, não é a nossa cara, não é a nossa olheira. O que importa é o recado de Deus, né? O que importa é a manifestação do poder de Deus. Então, que Deus te abençoe nessa noite, que Deus venha falar muito